Irmãos queridos, que domingo! Não desista de recomeçar. Esdras capítulo 4, ou 3, os versos de 1 até o 7. Esdras capítulo 3, os versos de 1 até o 7. Peço à amada congregação do Senhor Jesus que aqueles que puderem se colocar de pé, assim o façam. Nós leremos de forma alternada o texto. Esdras capítulo 3, de 1 a 7. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josabaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Vamos juntos? Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Até aí. Podeis assentar, queridos. Oremos. Senhor nosso Deus, os nossos irmãos puritanos diziam que hoje é o dia da feira da alma, o dia de nós encostarmos na Tua presença e levarmos tudo o que nós precisamos para passarmos mais uma semana. É tempo de reabastecer a alma para que a vida seja melhor, para que nós encontremos sabedoria, conhecimento do Senhor, temor do Senhor. Ah, Deus, nós já passamos uma boa parte do dia em louvor e adoração a Ti, e agora nós gostaríamos de fechar o domingo com chave de ouro, ouvindo a voz poderosa, doce, mas uma voz que exorta o mais íntimo do ser. Nós gostaríamos, ó Deus, que o Senhor estivesse nesse lugar, fazendo o milagre da iluminação da santa palavra do Senhor, para que almas sejam rendidas aos Teus pés, para que haja reconciliação, libertação, para que o Senhor efetue a obra que o Senhor quer, porque cada um de nós que entrou aqui precisa do seu bocado. Que assim seja, Senhor, que o Teu povozinho, que o Teu vermezinho de Jacó seja embalado pelas doces promessas da vida eterna que procedem dos Teus lábios, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os versos de 1 a 3, ou 1 e 3, fala-se do 7º mês. Demorou 210 dias para que as atividades culticas recomeçassem. 210 dias para o culto retomar. Muito, não é? Estranho, né? Mas não deve ser não, por 2 motivos. Primeiro, embora todas as 42.360 pessoas que retornaram do cativeiro tivessem voltadas às suas cidades para o fim de ajudar no templo, havia de ter feito então esse oferecimento de serviços e ofertas de forma solene e conforme a palavra requerida por Deus. Chegamos, vão oferecer culto? Chegamos. Para tudo. Coloque em ordem como é que nós vamos oferecer culto, segundo o princípio regulador, que é a Sagrada Escritura. Não se oferece culto para Deus como ir à feira,
grita de um lado, outro grita do outro. Opa, alto lá. Solenidade. Calem-se diante dele todos os povos. Se acheguem ao terreno santo, porque Deus nos fala, mas Ele requer santidade para nos falar. Não se pode ouvir Deus falando no meio da bagunça. Não. Portanto, irmãos, é melhor não fazer do que fazer mal feito para Deus. Não faça mal feito se você for fazer para Deus. Mas não me entenda que Deus está querendo algo perfeito de você. As únicas obras perfeitas foram aquelas oferecidas por Cristo Jesus. As nossas nunca serão. Faça o seu melhor, como se para Deus você estivesse fazendo, sabendo que ainda assim você poderia ter melhorado. Mas na hora que você for colocar a cabeça no travesseiro, você vai dizer: Senhor, o Senhor sabe que eu ofereci o melhor que eu podia. Fique em paz por isso. Mas em segundo lugar, verso de número 3. Vamos ler juntos, irmãos? Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã. Eu tenho certeza, eu vou afirmar assim, afirmar. Você já demorou a pegar no tranco? Como é que é isso? É quando você está fazendo alguma coisa que não devia, quando você está deixando de fazer alguma coisa que devia, e Deus está falando, aí você diz assim: tá bom, Senhor, eu não aguento mais, então eu vou fazer. Aí quando você diz assim, então eu vou fazer, você acha que tudo vai ser fácil. Aqui em Minas Gerais eu aprendi algumas expressões, irmãos, como aquela assim: o dó doce. O dó doce. Não é porque você está recomeçando, meu irmão, que isso vai ser fácil, não. Mas nem... Pelo contrário. Para recomeçar é uma dificuldade, irmãos. Quantas intempéries passaram aquele povo até ser possível recomeçar? Quantas intempéries até recomeçar? E depois que recomeçaram? Irmão, os recomeços não são fáceis. Os inimigos lutam contra, o diabo luta contra, a nossa natureza luta contra. Nós só podemos nos alicerçar em Deus. Se você quiser continuar o recomeço, firme-se em Deus. Caso contrário, vai ficar pelo meio do caminho de novo. Porque quantas vezes você recomeçou e ficou pelo meio do caminho? Quantas vezes? Irmãos, Russell Shedd diz que várias lutas, várias turbas haviam tomado posse da terra de Judá, e aquele povo, voltando então, os desapossaria. Eles se tornaram inimigos figadais dos judeus e fizeram de tudo para frustrar a reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém. Pastor, mas eu estou fazendo para Deus. Será que não vai dar tudo certo, não? Não, meu irmão. Quando você se dispuser a fazer alguma coisa para Deus, tenha certeza que virão contra todas as pessoas as lutas do diabo, as lutas da sua natureza velha. Então, tenha certeza que para recomeçar e fazer o que é certo perante Deus, você encontrará vários oponentes, dentro e fora. Não será fácil, mas será glorioso. Não será fácil, mas será glorioso. Por isso, meu irmão, com base nesse texto, não desista de recomeçar. Você vai precisar disso. Amanhã, hoje à noite, pulsando assim na cabeça, e quantas vezes na vida você vai lembrar desse sermão: não desista de recomeçar. Não desista de recomeçar. Em primeiro lugar, trabalhando pela unidade. Não desista de recomeçar trabalhando pela unidade. Versos 1, 2 e 3. Vamos ler juntos? Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém.
Até isso. Firmaram o altar sobre as suas bases. Não desista de recomeçar trabalhando pela unidade. Irmãos, Esdras deve ter sido um grande líder. Eu sou um amante da administração e quantos princípios administrativos que Avenato começa a sua obra lembrando de Moisés com Jetro. E o primeiro curso que eu fiz de especialização foi trabalho em equipe, gestão de pessoas. Não existe nada mais difícil do que gerir pessoas. Nossa, não é fácil. E ainda mais se você conseguir colocar todo mundo com foco numa única missão. Sem que um puxasse para o lado para o outro e quisesse, mas todos remando para o mesmo alvo. Esdras era um homem que havia levado essa multidão ao trabalho em equipe. Eu admiro Esdras. Que homem de Deus. Sabe por quê, irmãos? Quando a equipe está trabalhando unida, é sinérgico. Sinérgico é o seguinte, 2 mais 2 são 4, mas a matemática não é assim na sinergia. 2 mais 2 são 6, 7, 8, 9, 20. 2 mais 2 é algo poderoso. Vamos ver algo interessante? No verso diz assim, estando os filhos de Israel já nas cidades. Então, eles estavam cada um nas cidades. E eles estavam imbuídos de fazerem aquela obra. A missão era tão forte e clara que eles deixam as suas casas e vão para Jerusalém. Poxa, você pode pensar quantos motivos eles tinham para não virem? Hoje o presbítero seminarista Gabriel orou dizendo assim, Senhor, às vezes ficamos em casa por causa do jogo, do programa da televisão, às vezes nós ficamos em casa por causa do problema com o irmão. Quer dizer, o problema com o irmão é pior, é maior e melhor do que Deus, porque eu deixo de cultuar por causa do problema com o irmão. Então, quantos motivos esse povo tinha para não vir à igreja? Mas você tem trabalhado em equipe aqui, ou você tem remado para o mesmo lugar, ou você tem sido instrumento de dissensão. Diante dos aborrecimentos, você segue em frente ou você já esmoreceu? O diabo está trabalhando nisso agora, aqui, para que você esmoreça, para que você largue tudo. A gente chega ali e fica vendo o ensaio do coro, né? Pianista, regente, e puxa de um lado, puxa do outro. Meu Deus, como tem que ser firme para poder chegar lá. Mas chega, e no dia que chega é glorioso. É bonito demais. Sobre isso, J. Packer diz assim, quando você percebe que a principal razão pela qual está aqui é conhecer a Deus, a maioria dos problemas da vida cai no devido lugar, espontaneamente. Então, eu estou aqui para servir a Deus. Tem problema? Tem. Então, Senhor, toma conta daquilo que eu não posso resolver. E o que eu posso, vamos embora. Quando de verdade, não apenas pelo discurso evangeliquez, você está firmado em glorificar a Deus, você se preocupa mais com a unidade, mais com o outro e menos consigo mesmo. Quando você está voltado, trabalhado pelo Espírito de Deus, você se preocupa com a unidade da igreja. É mais do que a minha casa. Quando é fato a preocupação com essa glória, nós vencemos qualquer obstáculo para fazer a bendita obra. Você tem uma missão, eu vou glorificar a Deus. Aconteça o que acontecer, eu vou glorificar a Deus. Ah, irmãos, isso é fantástico. Você tem se preocupado consigo e com a glória de Deus? Você tem pedido para passar por cima de coisas pequenas, ou essa o tem aprisionado como um cadáver de amargura sobre as costas? Veja o final do verso de número 3. Ofereceram sobre ele holocaustos de manhã e à tarde. Esse povo aqui, irmãos, não era elite não, viu? A elite ficou lá. A elite ficou, fincou raízes, tinha os seus negócios, os seus afazeres. Esse povo aqui não era elite não.
Eles não tinham pedigree, não. E aí esse povo recomeça a prestar culto a despeito de tudo. A nossa missão é prestar culto ao Deus vivo e verdadeiro. E eles retomam o culto. Você está prestando o culto que deveria, meu irmão, minha irmã? Você está satisfeito com o culto que você tem prestado? Ou você precisa recomeçar hoje? Senhor, eu quero prestar um culto que vale a pena. Eu quero prestar um culto que meu coração arda. Eu quero prestar um culto que eu tenho certeza que o Senhor vem falar comigo todos os domingos. É por isso, irmãos, que eu tenho tentado levar vocês à expectativa. O que Deus me falou hoje, o que Deus me falará domingo que vem. Porque é impossível que Deus não fale pela exposição da sua palavra, que jamais tornará para ele vazia. Não desista de recomeçar, começando pela unidade. Em segundo lugar, não desista de recomeçar, celebrando, sempre que possível. Ser festeiro. Versos 4 e 5. Leiamos juntos, por favor. Vamos lá. Celebraram gerir pessoas, motivar pessoas, se relacionar. Pois bem, hoje, depois de muitos estudos, sabe-se que a maior motivação não é dinheiro, não é poder, não é prazer. Isso tudo é muito forte, mas a melhor de todas as motivações é aquela que vem de dentro. É quando você consegue tocar no valor, na causa de existência da pessoa. Sabe, você ir celebrando, então, várias vitórias, começando pelas menores até chegar lá em cima. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários segundo o número ordenado para cada dia. Então, essas pessoas, por causa da missão que eles tinham de prestar culto, eles vão em frente. E aconteça o que acontecer, nós vamos prestar culto. E prestar culto não é prestar culto. É prestar culto com alegria. É prestar culto com motivação de alma. O melhor que nós temos é para Deus. Irmãos, teve uma época que os crentes, sobretudo lá do interior, eles tinham a roupa domingueira. Era colocar roupa para poder ir à casa do Senhor com o melhor que tinham para prestar culto. Por que, irmãos, perdemos isso? Um dia desse encontrei com a irmã aqui na igreja, ela estava bonita, né? Aí eu falei assim, nossa, minha irmã, você está tão bonita. Ela falou assim, eu vim prestar culto ao meu Deus. Aí eu lá no íntimo diz assim, glória, que trem bom. É isso, irmãos. Vemos que os holocaustos eram então diários, que a organização, irmãos, holocaustos diários, que abundância, mas não parou por aí. Veja o verso 5. E depois disso o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Então eles começaram com vigor. Vamos em frente. Já que nós começamos, não pode parar. Esse povo comemorou as festas da lua nova, as festas todas, mesmo antes do templo estar erguido, mesmo antes do templo poder ser usado, eles já estavam sacrificando, cumprindo a lei por liberalidade para fazê-lo. Irmãos, nós temos não livre-arbítrio, nós temos um Senhor sobre a nossa vida e como crentes Ele é Cristo, ou do outro lado é o diabo. Ou eu tenho prazer em prestar culto, ou o inimigo da minha alma está conseguindo ganhar muito terreno em cima de mim. O nosso arbítrio ou vontade é controlada pelo Espírito do Senhor quando eu sou um crente, que nos dá, segundo Romanos 6,14, o poder para dizer não ao pecado e cumprir a lei.
Deixa eu esclarecer isso aqui. Eu gosto de ser bem claro no púlpito, irmãos, porque um dia o Senhor vai me cobrar por isso aqui. Você sabia que você recebeu um poderzão? Poder, mas muito poder. Mas é muito, não é pouco não. Você recebeu o poder para dizer não ao pecado. Porque antes você era escravo, você tinha que pecar. Mas Romanos 6,14 diz que o pecado não terá mais domínio sobre vós. Por Cristo Jesus, você pode celebrar a sua liberdade para olhar para o pecado e dizer o seguinte: Senhor Jesus, eu te amo mais do que o pecado, e eu não vou pecar por amor ao meu Senhor. Nós somos livres por Deus para cumprir a lei com alegria. Senhor, eu quero cumprir a tua lei, eu não quero pecar, eu quero cumprir a tua lei e usufruir de todos os benefícios decorrentes disso. Irmão, quanto mais maduro o cristão, mais esse não quer ser livre. Como é que é? Como é que é, pastor? Eu vou repetir. Quanto mais maduro o cristão, menos ele quer ser livre. Lá em Israel, quando um escravo cumpria o tempo, ele podia sair foro. Mas o escravo gostava tanto do Senhor que ele encostava a orelha na soleira da porta. O patrão vinha e furava, atravessava a orelha dele, significava que nunca mais ele queria ser livre, ele ia ser daquele Senhor para sempre. É isso que nós fazemos com Cristo. Senhor, eu quero ser obediente para tomar a ceia, para provar do teu cuidado, da tua providência, da tua libertação, da tua salvação. Eu quero ser livre, para poder receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim, como teu filho. Eu quero. Meu irmão, há uma lei universal da vida cristã que é: quanto mais maduro, mais sensível ao pecado você fica, mais consciente da sua depravação. Você está precisando recomeçar e ter mais prazer em cumprir a lei de Deus? Você está precisando que as dores te levem a pensar em desistir de ser livre? Hoje à tarde eu sentei ali num lugar meio proibido, pensei assim: será que a polícia multa metade do carro só? Porque eu estava metade no lugar proibido e metade no lugar... Eu acho que não cola não, né? Mas eu estava fazendo um aconselhamento dentro do carro com uma pessoa muito querida, irmãos, e ele me dizia de como as dores nos últimos dias o têm feito voltar-se para Deus. Que bênção! Moído, lá no fundo, mas Deus está trabalhando. E nós temos rogado por isso. Se tiver que ser assim, que seja. Então, se você está precisando recomeçar, sempre que possível, comece. Das pequenas para as grandes vitórias. Celebre pela manhã, a noite de sono, o café sobre a mesa. Celebre ir ao banheiro normalmente. Quando você levantar de manhã cedo, sabe aquele cheirinho do café? O cheirinho bom do café de manhã cedo. E aí você pode... Senhor, estou sentindo o cheirinho do café. Encheu a boca d'água, né? Celebre as pequenas coisas. Celebre as pequenas para você poder celebrar as grandes coisas. E esse povo estava celebrando na presença de Deus. Gente, crente é festeiro. Crente é festeiro. Nós não somos murmuradores, nós somos glorificadores de Deus. Tudo para nós tem que terminar em festa. Celebre sempre que possível as pequenas e as grandes. Celebre o abraço, a dar e a receber. Irmãos, nós estamos podendo abraçar de novo. Hoje cedo uma irmã veio entrando ali, mas ela deu um sorriso, e por 2 anos eu não lembrava do rosto da minha irmã mais, mas foi um sorriso tão bonito, Celebre o sorriso. Estamos sem máscara, irmãos. Pela graça de Deus, essa pandemia está passando. Celebre com Deus. Senhor, eu quero recomeçar as celebrações das coisas menores da minha vida para chegar nas maiores. Eu quero mudança na minha vida de novo. Em terceiro e último lugar, não desista de recomeçar. Ainda que não esteja tudo pronto e perfeito, não desista de recomeçar e recomeçar e recomeçar. Versos 6 e 7, vamos ler. Não desista de recomeçar ainda que não esteja tudo pronto e perfeito. Vamos lá.
Desde o primeiro dia do 7º mês, muito bem. Ainda que não esteja tudo pronto e perfeito, não desista de recomeçar. Então eu vou me permitir aquela canelada assim, com todo o amor, né? Deixe de enrolar. Porque no dia que tiver resolvido, eu vou servir a Deus. No dia que tiver melhor, eu vou servir a Deus. Você sabe quando você vai servir? Nunca. Então, você está agindo quando as coisas não são do seu jeito ou quer que só para você fazer tem que estar do seu jeito? Como é que é? Isso aqui é bom, hein? Irmãos, quem está em posição de liderança tem o seu jeito de fazer as coisas, até que outra pessoa esteja no seu lugar. Então, se eu sou o pastor dessa igreja, eu tenho o jeito de fazer as coisas. Quando vier uma outra pessoa para ocupar o cargo de pastor titular, ele vai ter a prerrogativa de fazer do jeito dele. Mas isso não significa que tem que ser do meu jeito, sem fazer concessões. Irmãos, se começar pela esquerda, se começar pela direita, escuta, no final nós vamos fazer? Vamos. Então você quer começar de onde? Irmãos, para as coisas básicas das Sagradas Escrituras, não negocie 1 milímetro, não abra mão de nada. Mas o restante, aí eu estava lembrando aqui do vidro de palmito. Sabe como é que é o vidro de palmito? A mulher pode abrir o vidro de palmito, aliás, ela já abriu o vidro de palmito, mas para poder deixar o marido assim, eu sou o abridor de vidro de palmitos. Ela vai e entrega para ele, abre meu bem. Aí ele... Aí entrega para ela com o peito estufado assim, né? Aí não sabe ele que ela já abriu o vidro de palmito há muito tempo. Faça concessões. Faça concessões. Não dói. Isso é bom. Mas é bom demais, irmãos. Depois de um tempo de casado, você não quer ter mais razão, não. Você quer só viver em paz. Veja o final do verso. Porém, ainda não estavam postos nem os fundamentos do templo. Nem as bases do templo haviam sido começadas ainda, mas a missão de construção do templo, antes disso, eles já estavam unidos e festejando, cumprindo a lei com alegria. Só a missão já era esse ponto máximo de aglutinação das pessoas, se você está firme na sua missão de ser verdadeiro adorador. Por favor, pelo amor de Deus, não se deixe guiar pelo mal-estar que o fulano falou e disse. Não se deixe, meu irmão, isso é armadilha de Satanás. O outro vai falar coisas que você não quer ouvir mesmo, porque é uma pessoa completamente diferente de você. E aqui, embora as coisas não sejam do jeito que você quer, para elas poderem continuar, você tem que estar focado na missão de ser um verdadeiro adorador em espírito e em verdade. Queridos, enquanto no casamento você quiser ter razão, você vai ter problema. Deixa o vidro de palmito para ele abrir. Deixa. Nós queremos ter foco da missão a despeito de qualquer intempérie. Veja o verso de número 7. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a permissão que lhes tinha sido dada por Ciro, rei da Pérsia. Então, nós podemos ofertar em paz. Ou seja, muitos não dizimam. Eu já ouvi isso aqui nessa igreja, nunca ouvi. Mas eu não concordo com o pastor. Eu não concordo com o conselho, por isso eu não sou dizimista. Mais uma desculpa. Você não tem que concordar com o pastor ou com o conselho. Eles são autoridades sobre a sua vida.
E segundo, se eles estão fora das Sagradas Escrituras, os processe. Caso contrário, se vergue. E aí é o seguinte, você está entregando o dízimo para pastor ou para Deus? A sua missão é com o pastor ou é com Deus? Irmãos, quantas coisas você deixou pelo caminho até hoje? Quantas coisas você está quase deixando para trás de novo, porque o negócio está tão sem jeito que... No verso de número 7, nós vemos que a madeira viria e seria os cedros do Líbano. Espera aí, você já parou para pensar o quanto isso aqui foi difícil? Gente, não é encostar um caminhão, serrar as toras e jogar em cima, não. É cortar no Líbano, jogar dentro do mar, arrastar até onde pode e depois vir no lombo de boi até o Santo Templo. Isso aqui era difícil, mas muito difícil. Quantos imprevistos, mas constatou-se que valia a pena ir até o fim. Posso te pedir uma coisa? Foi fácil você vir para a igreja hoje? Nada. Na hora de vir para a igreja, dá uma problemada danada. Nossa, fulano de tal liga, chega a visita, é um sacrifício vir para a igreja. Mas se você deixar de vir à igreja, Satanás diz assim, acertei, agora eu sei como é que eu faço para não deixar ir mais. Vá, preste culto, aconteça o que acontecer. Quem não encara os embates com desejo da unidade e de realizar, nunca fará nada que o valha. Meu irmão, avance para concluir, para a glória de Deus. Harry Thompson diz o seguinte, seja amável. Lembre-se de que todos os que você encontra estão enfrentando uma batalha difícil. Não é só você, não. A batalha está difícil para todo lado. Irmão, no que lhe concerne, recomece, mas queira recomeçar sem que as coisas sejam como quer e dê às pessoas e a você mesmo a possibilidade de viver sem rusgas, sem alfinetadas, sem agressões. Vamos fazer o seguinte, vá para casa hoje, você diz assim ao Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu quero recomeçar fazendo concessões, da Tua palavra eu não abro mão 1 milímetro, mas do restante das coisas simples da vida eu quero fazer concessões, eu quero deixar por menos para a glória do Senhor, e você vai me encontrar e vai me falar o que isso lhe trouxe à vida, combinados? Faça e me cobre, por Cristo, por favor. E eu quero concluir, irmãos. Não desista de recomeçar. E diante de tudo que nós vimos, eu tenho um desafio. Como diz J. Campbell Morgan, nós devemos viver de tal maneira que quando Deus começar a sua grande marcha triunfal, nos unamos ao primeiro batalhão e tomemos parte nas primeiras vitórias. Ah, trem. Comece. Pastor, eu vou mês que vem. Hoje. Daqui a pouquinho nós vamos orar. E você vai cair na maior aventura do mundo, no silêncio desse banco, no seu coração, você vai orar a Deus e vai dizer assim, Senhor, eu quero recomeçar. Hoje. Comece logo, comece entre os primeiros. Nesse grupo que estão vendo as primeiras coisas a darem certo. E depois os outros vêm. É bom que os outros também venham. Mas com galhardia é honroso você estar nas primeiras fileiras, aqueles que vêm em primeira mão. Então, irmãos, verso número 2, vamos ler de novo, verso número 2. Levantou-se Jesua, Jesua, sacerdote, tem precedência por causa da ocasião cultica a Zorobabel, o rei. Então, alto lá, sacerdote de um lado, rei do outro. Irmãos, nós cremos na visão calvinista bíblica que Deus governa o povo através de 2 grandes poderes, a igreja e o Estado. Cremos nisso piamente, mas um não ingere sobre o outro. A igreja não apita dentro do Estado, nem o Estado dentro da igreja.
Se chegar um deputado aqui, ele vai ficar sentado aí do mesmo jeito, ele não vem aqui para frente. Tá, irmãos? É carente da misericórdia e graça como qualquer outra pessoa. Como qualquer outra pessoa. E aí, irmãos, o nosso Estado precisa recomeçar? Quando você está olhando para o Brasil hoje, como é que é? Belo Horizonte precisa começar? Vocês viram a questão dos ônibus essa semana? As empresas estão tirando mais ônibus para poder forçar o aumento de passagem. Belo Horizonte precisa recomeçar. Minas precisa recomeçar. Você acredita em recomeços, a começar da sua vida, de verdade? O quanto, cumprindo sua missão de cristão, você tem orado pelos recomeços, pelas eleições, crendo que nós podemos ter um bom recomeço? O quanto você, como cristão, tem orado pelas eleições como um recomeço desse país? Você acredita em recomeço? Você tem orado pelo recomeço? Você tem clamado pelo recomeço? O quanto não se guie por intempéries, pelos maus governos passados. Nós somos crentes, irmãos. Nós cremos que o Deus de Israel, ama recomeços, que recomecem bem pela sua palavra, pelos seus princípios e valores. Firme-se na sua missão cristã e interceda pelo Estado, porque, querendo ou não, os governantes escolhidos farão a diferença na sua vida, na sua família, no seu bem-estar. Escolha recomeços para a sua vida. Escolha acreditar em recomeços para quem está ao seu redor. Ore por isso. No mínimo, ore por isso para cumprir a sua missão de crente. Temos um compromisso, irmãos. Você sabe quando é que você vai parar de recomeçar como cristão? Só no dia que você partir ou no dia que Cristo apontar lá em cima. Do contrário, recomeço, recomeço e recomeço. De cor, irmãos, o choro pode durar, mas a alegria... Recomeço, né? É bom, né? Vamos ficar de pé, irmãos? Reverendo Dercipson, o senhor nos dirige a Deus na oração final e bênção, fazendo um favor?